Salmos 100. Amém? Salmo 138, ele nos diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, louvarei por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes, alentastes a força da minha. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, atenta para os humildes, e o soberbo, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Amém? Irmãos, Davi aqui, ele dá esse salmo nos mostrando, né, que nós devemos nos render e darmos graças ao Senhor de todo o quê? O coração. É aquilo que eu tenho falado aqui na igreja. A gente vem para o culto para prestar um culto, mas nós devemos individualmente prestar um culto a Deus, para que o Espírito de Deus possa sondar o nosso coração, para que Deus possa receber o culto com alegria, não é? E a nossa confiança vem. Ele diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o seu nome. Ou seja, uma pessoa que ela não se quebra, que ela não se prostra, ela não consegue alcançar o favor de Deus. Ela não consegue atrair a presença de Deus para si. Né? Então ele está dizendo que ele se prostra diante da grandeza de Deus. E ele diz: no dia em que eu clamei, o Senhor me acudiu e me alentou a força da minha alma. Quando eu precisei e eu clamei, o Senhor me acudiu. Ou seja, ele nos diz que a cada clamor que a gente faz, o Senhor nos ouve. A cada luta, a cada dificuldade, a cada momento, o Senhor ele está pronto para nos acudir, para nos ajudar, para nos levantar, para curar a nossa alma. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa postura. Não é? Ele disse: eu ando em meio à tribulação, o Senhor me refaz a vida, estende a mão na ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. Ou seja, em toda dificuldade, o Senhor sempre nos dá a destra, nos fortalece e nos salva. Amém? Que nós possamos entender isso de todo o nosso coração. E que nessa noite nós possamos, mais uma vez, prestar cultos de gratidão ao Senhor. Culto de adoração ao nome de Jesus, porque só Ele é digno do nosso louvor e da nossa honra, e que nós entregamos toda a glória para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por um dia tão abençoado que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, louvando e adorando o teu santo nome. Senhor, nós nos alegramos porque a nossa essência é o seu Espírito Santo, Pai. E nós pedimos nessa noite e já te convidamos, Espírito Santo de Deus, assuma o controle desse culto, assuma a direção de tudo que nós viermos a fazer nesse lugar, que nós venhamos com a nossa vida, com as nossas atitudes e com o nosso coração quebrantado, possamos tocar o teu coração. Que o Senhor se incline para nós, a tua igreja, e ouça o nosso clamor nessa noite. Pedimos a tua bênção, leva daqui, Senhor, cativo tudo que nos afasta do Senhor, todo pensamento errado, toda palavra maldita. Pai, cancela, anula e tira daqui em nome de Jesus. E que nós tenhamos um ambiente livre para adorar o Senhor, para engrandecer o teu santo nome. Venha, Espírito Santo, e fale conosco, muda o nosso caráter, muda a nossa vida, Pai, alegre o nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém, irmãos? Boa noite. Vou cantar aqui o hino Sossegai, que fala um pouco da nossa situação aqui hoje na igreja. Mas como está no hino, Deus está no comando. Amém? Então louvar a Deus com essa intenção e nessa situação. Amém? Vai na tela aí. Ó mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Desculpa, irmãos, o Jorge te atrapalhou. Vamos começar de novo. Jorge. Eu falei, né? Então deixa eu começar. Você me acompanha. Se eu errar também, você não esquece, não. Esquenta não. Bora então, gente. Sossegai. Jorge. Sossegai. O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir. Se a Cada momento nos vemos, se prestes a submergir. as ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai. convosco estou para vos salvar, se sossegar. Mestre, na minha tristeza, Estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço que venha a mim. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? isso senti, ó meu mestre, Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. sossegai, Sossegai. capelar do mar, A ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. o meu Coração goza calma, que não poderá findar. fica Comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino.
sejam encapelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Muito bom. Amém. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Haroldo. Glória a Deus. É uma letra muito, assim, sabe? Forte, né? Sossegai. Sossegai. Você pode dizer isso para sua alma nesse momento? Sossega a alma em aflição. Sossega a alma no Senhor. Amém? E bom é nós estarmos aqui louvando a Deus, exaltar o teu santo nome. Vamos olhar uns para os outros aqui e vivermos isso em unidade. Vamos realmente andarmos em novidade de vida. Mas eu preciso de você, meu irmão, como igreja. Eu preciso de você para eu ser edificado, casa viva do Senhor. Não templos, não pedras. Apesar de que, muitas das vezes, a palavra de Deus, ele mostrava ali que o lugar era santo. O lugar que você está pisando é santo. E isso trazia temor e tremor aos homens, para que nós não tratemos as coisas do Senhor relaxadamente, ou da maneira que nós entendamos que nós podemos fazer do nosso jeito. Amém. Então, irmãos, de alguma forma, se isso foi desconstruído em você, não adianta você entrar aqui e achar que você pode prestar um culto de qualquer jeito. O lugar que nós estamos é santo. Porque aqui congrega um povo que vai louvar e exaltar um Deus que é santo. Um Deus que não tem parte com o pecado, que não tem parte com o mal. Quando nós estamos aqui unidos uns com os outros, nós só temos que fazer é nos render a esse Deus. E nos prostrarmos diante dele. E olhar a nossa fraqueza, e olhar que nós não somos nada. Que nós somos pó, Deus. Deus, nós somos pó. E se o Senhor olhar para nós, como nós somos, não sobra nada de nós, Deus. Mas nós entramos diante do Senhor, Deus, clamando e crendo na misericórdia do Senhor que não tem fim. Ela que se renova a cada manhã, se renovou sobre nós nessa manhã, nesse dia. E nós podemos realmente, ó Deus, entrar na Tua presença com louvores, com ações de graças, ó Deus. Queremos prestar a Ti um culto santo e agradável ao Senhor. Que o Senhor possa purificar, Deus, tudo que viermos a fazer nesse lugar. E que o Senhor venha aceitar como um aroma suave diante do Senhor, ó Deus. Tudo que nós prestarmos ao Senhor, ó Deus. Recebe, ó Deus. E já nos perdoa, ó Pai, de tudo o que nós realmente acharmos que não está diante do Senhor. Todas as coisas estão diante do Senhor, Deus. Nada está encoberto ao Senhor. Então, ó Deus, nós entramos pelas portas com louvores e ações de graças, clamando e crendo que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que a Tua bondade nos seguirá, ó Deus, por onde quer que andemos. Em nome de Jesus. É bom estarmos aqui, irmãos. Cante isso com alegria. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso,
nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união Nunca é o falte vínculo do para Espírito Santo. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Algo novo acontece quando nós estamos em unidade e quando nós estamos num só amor, num só espírito. E nós temos um propósito, nós andaremos nele. Amém? Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Declare! As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. Neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo! Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. Neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Oh, Deus! E nós cremos que ela há de nos acompanhar, porque ela é de Deus. Amém. Não é de homens, não é de nós não precisamos de carros, nem cavalos, nem seus cavaleiros. Não é assim que nós temos declarado nesses últimos dias? E essa unção há de estar conosco, ela há de nos acompanhar. Amém. Cremos assim, ó Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Seu amado. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Tu vive num santo lugar, Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo
Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, A tu, Senhor. ao Rei, Aleluia. que é digno de louvor. Tu és excelso. Excelso, Supremo, eterno. Aleluia. Supremo, muito digno. Todos os seres te adoram. de Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Hosana, Deus, nós te louvamos. Aleluia. Hosana, Hosana. Hosana ao Oh, nós te glorificamos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Cristo é a nossa vida. Tu és o motivo do louvor. Tu és o único motivo. Em nosso novo coração. Tu és digno, Pois morreu a nossa morte para vivermos tua vida. Nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos tua vida. Nos trouxe grande tamanha salvação. Hosana, aleluia. Hosana ao nosso Rei. Tu és digno, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. E a palavra Aleluia. louvor significa isso, espontaneidade, porque você está aqui, Seja. porque você foi convencido pelo Espírito. Seja espontâneo, traga palavras de adoração no seu coração. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glória. Bendito. Amém, Jesus. Oh, tremendo. Rei eterno. Digno és tu, Senhor. Aleluia. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Seja bendito o nome de Deus. Aleluia. Seja bendito, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Para todo sempre. Para todo sempre, Senhor. Aleluia. Oh, Deus, aleluia. Amém, Jesus. Grande é o Senhor. Grande, grande, grande é o Senhor. Que possamos sair diferentes Aleluia. diante do Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Se realmente tocamos, ó Deus, Aleluia. essa palavra da verdade, Deus. Seja
Seja bendito que o teu saiamos nome. diferente de diante do Senhor. Seja ó bendito Pai. o teu nome, Senhor. Poderoso Eternidade, és eternidade. para operar maravilhas, Porque tu assim és como no aleluia, passado. e o Tu és o mesmo ontem, hoje, Ele eternamente. que firma os tempos. Tu és santo. Ele que Tu és escolhe as santo. estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Seja bendito o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo. Fique à vontade na presença do Senhor, igreja. Tu és santo para sempre. Te adoramos. Poderoso. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Tu és eterno, Senhor. Tu és eterno. Aleluia. Não pare de cantar isso, igreja. Aleluia. Adore o Senhor que é santo. Tenha consciência de que Ele é santo e que Ele está nesse lugar. Como o som de muitas águas, Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Quebra os cedros do Líbano. Digno de louvor. Oh, grande és tu, Senhor. Digno de louvor. Tu és amado, desejado de todas as nações. Tu és o Senhor Deus, o único Deus poderoso, capaz de salvar o homem, de libertar a sua alma, de transformá-lo, de fazê-lo, ó Deus, renovar-se diante de ti. Porque tu és Deus, o único Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há ninguém, ó Deus, que chegue a ti, ó Deus, sem que o Senhor assim o deseje. E nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo para te adorar, Senhor, para te bendizer, para dizer tu és o nosso amado, o desejo da nossa alma, o nosso Deus, único Deus, Deus poderoso que nos salvou, que enviou Jesus Cristo, que verteu o seu sangue por nós. Aleluia! Grande é o Senhor, Deus poderoso. A tua graça nos basta, Senhor. A tua graça nos basta. Ó Deus, em ti somos abençoados.
Em Ti, ó Deus, somos enriquecidos. Em Ti, ó Deus, somos vitoriosos. Em Ti, ó Deus, nós alcançamos, ó Deus, o bem. Ó Deus, em Ti, ó Deus, nós amamos. Em Ti, ó Deus, nós vivemos. Em Ti, ó Deus, nós respiramos. Tu és o nosso Deus para sempre. Ó Deus, nós Te amamos, Senhor. Não nos abandone, não nos deixe. Ó Deus, mas acolha-nos, receba-nos, ó Deus, em Ti. Ó Deus, que a nossa alma se regozije no Senhor. Tu sabes, ó Deus, que nós necessitamos de Ti. Ó Deus, Tu és o nosso bem maior. Tu és, ó Deus, o nosso desejo mais profundo, desejo da nossa alma. Tu, ó Deus, nós não existimos sem o Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Ó Deus, se somos alguém, somos porque o Senhor nos abençoa. Ó Deus, o Senhor nos buscaste lá nas trevas, nos resgataste ali, ó Deus, nos trouxeste por mão forte, com mão poderosa, com vigor, ó Deus, nos levantou. Nós somos Teus filhos, Deus. Nós Te amamos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Precisamos Aleluia. ainda mais, Jesus. Aleluia. Precisamos do Seu caráter sobre nós, Jesus. Amém, Jesus. E agora, Deus, que nós ousadamente entramos na Tua presença, como está ali no livro de Hebreus 12. Com ousadias podemos adentrar esse santo dos santos, este santo lugar, ó Deus. Transforma o nosso caráter, ó Pai. Porque nós não podemos nos achegar e ver a Tua face, porque Tu és santo, Deus. Porque o Senhor é um Deus santo. E ninguém nunca mais pode ver isso por causa da Tua santidade. Mas Jesus, Ele está diante de Ti, ó Pai, e intercedendo por nós. Ele pode olhar para nós e ver, aqui há um povo, ó Deus, que está carente da Tua mão. Estamos carentes da Tua direção. Estamos carentes, ó Deus querido, da Tua unção sobre nós. Perdão, ó Deus. Perdão pelo tempo de culto que talvez nós fizemos da forma que nós queríamos. Perdão pelo tempo que às vezes nós dirigimos, achamos que tinha que ser da nossa maneira. Pai, nos ensina a fazer o que o Senhor quer. Nos ensine, ó Deus, a caminhar como o Senhor quer. Nos ensine, ó Deus querido, a ouvir a Tua voz. Nos ensine, ó Deus querido, ter ouvidos espirituais e não mais sermos, ó Deus, dilubriados, ó Deus, por profetas nessa terra, ó Deus. Em nome de Jesus, apure os nossos sentidos espirituais. Deus, está aqui um povo que clama, que confessou o Teu nome. Derrama, ó Deus querido, como está na Tua palavra, os presentes espirituais, ó Deus. Dons do Espírito, ó Deus, para que não venhamos errar, ó Pai. Dons do Espírito Santo que está selando, ó Deus querido, aqueles que precisam Te conhecer genuinamente, Deus. Para que não possamos mais errar, ó Deus querido, em caminhos humanos, em caminhos de homens. Tenha misericórdia, ó Deus, que os nossos lábios possam realmente proferir a Tua verdade, que venhamos a falar segundo o Teu coração, que venhamos falar a água pura, ó Deus, que venha jorrar de nós água limpa, água pura, que venha lavar, ó Deus querido, os pecados, que venham lavar, ó Deus querido, as feridas, que venha curar, ó Deus, que venha saciar os sedentos, ó Pai. É o que eu Te peço e Te clamo nesse lugar, ó Deus. Que agora, ó Deus querido, que nós confessamos o Teu nome. Que agora que nós, ó Deus querido, sabemos que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor não se deixa enganar e se levar pelo mal. Que agora, ó Deus querido, que nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar, ó Deus. Que não venhamos andar mais segundo o nosso entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus, desde as crianças, que haja cânticos, que desde as crianças, ó Deus querido, haja, ó Deus querido, entendimento espiritual, que elas venham dançar de alegria na Tua presença, ó Pai, que elas venham sonhar, ó Deus querido, que venham ter sonhos e visões, que venham ter visões, e aos mais velhos aqui, ó Deus, que eles venham ter sonhos, como está lá em profeta Joel, ó Deus, em nome de Jesus, é o que eu Te clamo nesse lugar, ó Deus. Deus, e eu ainda Te peço mais, Senhor. Se o que o Senhor tem feito em nós é verdade, ó Deus, testifica isso no nosso caminhar, ó Pai. Que cada um aqui tenha noção disso, que cada um aqui tenha consciência disso, ó Deus. Desde a sua casa, desde do andamento com seus filhos, com seu esposo, com seu pai, com sua mãe,
Desde que tenha entendimento, Pai amado, como andar no Senhor em tudo que vier a fazer, ó Deus, até sermos igreja reunidas, clamando e glorificando o Teu santo nome, ó Deus. Perdão, Senhor, é o que eu te peço, pelo tudo que foi feito nesse lugar e que não te agradou, ó Deus. Amém. Perdão, ó Deus querido, pelo tempo que nós brincamos na Tua presença, Senhor. Perdão, Senhor, por entrar neste lugar e não declarar que aqui é um lugar santo, 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 porque onde o Senhor está, Ele é santo. Onde está o Senhor, ali é santo, Deus. E eu te louvo, Deus, por esse tempo na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Toma, ó Deus, o restante desse culto nas Suas mãos. Faça, recebe, Deus, tudo que for feito nesse lugar, ó Deus, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém e amém. E- Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Amém? Queridos, vou ser breve. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, vai nos dizer assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Provérbios vai nos dizer, Provérbios 11, 24, que há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Irmãos, esses textos me chamam a atenção. Você precisa, eu sempre digo isso aqui, determinar aquilo que você vai ofertar ao Senhor. Não só em relação ao dinheiro. Toda oferta, quando você vai dar um presente bacana para o marido, para a esposa, não é? O que você faz? Você dá, você prepara, né? Você compra algo legal, você vai na casa da Dona Sônia, compra um Mary Kay bem bombado, né, Dona Sônia? Aquela coisa bonita, faz aquele embrulho, né? E prepara. E a gente não tem essa mentalidade para Deus, né? De trazer o melhor a Deus. E o melhor não é quantidade, é a forma como a gente dá. É a proposta. Aqui o texto vai dizer como determinou no coração. Você não pode ter peso e nem achar que aquilo vai trazer algo para você, né? Mas você tem que fazer com alegria. Isso alegra o seu coração, né? Você sabe o que você está fazendo. E o outro texto diz: há quem dê generosamente e vê as suas riquezas aumentar, e outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. Por quê? Existe uma lei espiritual que chama semeadura. Quem semeia, colhe. Então Deus, ele respeita essa lei espiritual, que é a semeadura. Todas as pessoas que fazem uma boa semeadura têm uma boa colheita. Pastor, de novo, é a quantidade? Não, é a qualidade. Aquele agricultor que planta uma boa semente colhe um bom fruto. Então até a sua oferta tem que ser uma boa oferta, não em qualidade, é a forma como o seu coração dá. Amém? Fica de pé, deixa eu te abençoar, porque você que trouxe seu dízimo e sua oferta, alguns já trouxeram, mas se você trouxe, pode ter liberdade. Amém. Amém, vamos orar? Eu quero te abençoar no seu emprego, eu quero te abençoar no seu negócio, e eu oro nessa noite para que o Senhor te faça prosperar. E a prosperidade, ela não é riqueza, ela é a ausência de necessidade, é aquilo que você precisa, é aquilo que o Senhor determinou para você. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por cada dízimo, por cada oferta que o Senhor tem trago nesse altar e o Senhor tem confiado à sua igreja. E nós queremos nessa noite abençoar, Pai, cada um que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que tem sido fiel. E abençoa aqueles também que não têm tido condições, Pai, em nome de Jesus, ou que talvez não tenham entendido o valor disso. Que o Senhor possa os abençoar, Pai, em nome de Jesus.
Que o Senhor abra as portas de emprego necessárias para aqueles que estão passando a necessidade. Que o Senhor traga a provisão necessária no meio do teu povo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos prometeu de fato que seríamos prósperos e não ricos, ó Deus. E nós queremos depender do Senhor, do pão de cada dia. Nós queremos depender. Abençoa cada um, aqueles que dizimam direto de casa. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nada tem nos faltado. Pai, muito obrigado. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Cadê as crianças? Vou chamar as crianças aqui. O Pedro já está número 1 aqui. Vem cá, crianças, para a gente orar. E as professoras e pré-adolescentes, crianças professoras, né? Tem que fazer um crachá para a Ana Débora, senão eu confundo ela. Né? Amém, irmãos? Estendam as mãos para cá, vamos abençoar, né, as crianças, as pessoas que os vão instruir. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque eu me lembro de um dia que eu estava aqui e as pessoas diziam, mas aqui não tem criança. E hoje nós vemos essas crianças aqui, Senhor, e nós queremos te agradecer pela vida de cada criança. Nós sabemos que há um propósito do Senhor para a vida de cada pequenino desse, e nós queremos liberar uma palavra de bênção sobre eles, como a Soraya ministrou aqui, que eles possam ser ungidos pelo Teu Espírito, que eles possam ter sonhos, visões, sejam cuidados e guardados pelo Teu Espírito. Livra eles desse mundo corrompido e cruel, para que eles venham dar frutos e frutos em abundância. Abençoa também quem os está instruindo, que cada professora, cada irmã possa ter a graça do Senhor liberada sobre a vida deles, para instruir eles no caminho do Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Pode se sentar. Queridos, hoje, durante o dia, eu fiquei pensando bastante em um texto, na vida, né, dos apóstolos, dos sucessores, e um texto que o Senhor falou o dia inteiro comigo, ao meu coração, está em Atos, no capítulo 6. E é um texto que a gente já conhece, que a gente já leu muito, que muitas pessoas meditam, mas é um texto que ele contém muitas coisas importantes dentro desse texto, para que nós possamos, nos aproximar do Senhor. Quem aqui quer viver próximo do Senhor? Amém? E ser uma igreja de qualidade, queridos. Existem coisas relatadas aqui nesse texto que vão falar conosco e vão nos instruir naquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Há muitas pessoas dizendo várias coisas que Deus quer da igreja, Deus quer isso de você, Deus quer isso e Deus quer aquilo. E eu tenho aprendido que Deus, Ele nos pede, são princípios e que nós obedeçamos a sua palavra. E aí Ele pode construir algo na nossa vida. Aí Ele pode transformar de fato a nossa vida. E a gente vai ver aqui em Atos capítulo 6, no primeiro verso, nos diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes
obedeciam à fé. Amém? Vamos orar. Senhor, diante de nós a sua palavra. Pai, como nós amamos a sua palavra. A sua palavra ela é bússola para as nossas vidas. A sua palavra é o que nos direciona ao teu coração, é o que nos direciona ao plano do Senhor para a nossa vida. E nós queremos ouvir, e não somente ouvir e sermos edificados, mas obedecermos a tua palavra. Queremos nos alinhar com aquilo que o Senhor nos ensina, para que o Senhor possa fazer crescer a tua presença em nós, para que o Senhor possa nos usar de uma forma sobrenatural para o estabelecimento da tua palavra e do teu evangelho. Nós te pedimos a tua bênção sobre nós essa noite, Espírito Santo de Deus. Nos ensine, nos instrua, nos dê discernimento, fala conosco e nos mostra o caminho que devemos seguir. Nós oramos e te agradecemos novamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto a gente conhece bem porque ele vai trazer a instituição dos diáconos. Os diáconos são as pessoas que servem a igreja. Aqui a gente tinha um conflito numa igreja que estava se formando. Aqui começou a dar muito problema, né? Houve muita murmuração ali dos helenistas com os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Distribuição de quê, irmãos? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Era o partir do pão, era a oração, eles dividiam seus bens, eles vendiam seu patrimônio, eles tinham tudo em comum, e nesse período essas viúvas estavam sendo esquecidas, então ocorreu um problema devido a um crescimento da igreja, devido a um volume grande de pessoas. Então, os 12 discípulos, né, eles convocam uma reunião, eles fazem uma assembleia, e eles dizem assim, olha, nós apóstolos aqui, né, estamos aqui, não é razoável que a gente pare para ir fazer isso, então vamos levar pessoas para ajudar, levantar pessoas para servir, aquelas pessoas que iriam servir. Eu gostei um dia que o Haroldo falou aqui, a gente comentou sobre os diáconos, né? O Haroldo falou, e literalmente, né? O diácono é para servir, né? É aquele que vai obedecer o serviço da casa de Deus. E aqui, irmãos, a gente está falando das pessoas que não são aquelas pessoas que estão à frente pregando. Não eram aquelas pessoas que estavam de repente, né, ali direto, eram as pessoas que iam servir. E aqui o que fala muito ao meu coração, né, é que eles usam alguns termos. E eu me lembro muito bem que o Estatuto de Fundação da Bethesda, para ser pastor na igreja, tinha que obedecer Atos capítulo 6. Estava no Estatuto da Bethesda. Por quê? Porque Atos capítulo 6 vai nos falar justamente isso aqui, que essas pessoas, para exercerem o ministério e o sacerdócio, elas tinham que estar, né, escolher entre os irmãos homens que eram de boa reputação e cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, irmãos, a primeira coisa para você que quer andar com Deus, você que ama a Deus, quem é que ama a Deus? Ama a Deus. Então, nós precisamos aprender que deu banzé lá no meio dos discípulos de Jesus. E a conversa entre eles é assim, quem é o maior? Quem é o maior? Né? Quem é o bambambam no meio de nós? E a resposta de Jesus não foi assim, é quem mais trabalha, é quem faz isso, é quem prega, não. Jesus disse assim, o maior é o que serve. E aqui, essas qualificações aqui, queridos, são para os homens que vão servir. São para os homens que vão ali colocar ordem naquela questão ali. E a primeira coisa que um cristão, que alguém que ama Jesus, você ama Jesus, sim ou não? A primeira coisa para uma pessoa que ama o Senhor, ela tem que ter boa reputação. A pessoa ela tem que ter uma reputação ilibada. O nosso país é muito engraçado. Para ser presidente, você pode ser ex-presidiário, ladrão, safado, sem vergonha, você pode ser o que quiser. Mas você não assume um cargo público com condenação. Olha que loucura, olha que distorção. Para você comandar uma nação, você não precisa ter nenhum desses requisitos. Mas para entrar em um cargo público, você precisa. Aí eu te pergunto, para ser pastor de uma igreja, não se levanta a vida pregressa. Mas ele assume e diz que é um pastor, e ninguém busca saber da reputação. Só que aqui em Atos, os diáconos estão sendo escolhidos porque eles eram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, ao quais eles vão ser encarregados pelo serviço. Irmãos, isso serve para você e serve para mim hoje. Pessoas que andam com Jesus têm que ter boa reputação e ser cheias do Espírito Santo. Porque você dá testemunho da palavra de Deus e do Evangelho de Deus.
Porque você é um pregador, você é um espelho do evangelho para as nações. Então as pessoas têm que olhar a sua vida, as pessoas têm que olhar a sua postura, as pessoas têm que olhar o seu testemunho, que você vem na igreja domingo e tem que ver que você é uma pessoa de referência. Você tem que ser uma pessoa querida no bairro que você mora. Você tem que ser uma pessoa querida pelo seu vizinho. Você tem que ser uma pessoa querida dentro da sua igreja. Tem que ser uma pessoa querida dentro da sua família. Isso é boa reputação. E os homens de Deus levantados para servir, é um requisito que eles tinham que ter boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais eles vão fazer aquilo ali. O que eles iam fazer? Servir. Qual é a função do cristão? Servir. Diga, eu preciso servir as pessoas. Não há fundamento no Evangelho de Jesus Cristo sem serviço. Ai, pastor, mas é a obra e o meu serviço que vai me salvar? Não. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo, no seu Filho. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se você não dá frutos da sua fé, me mostra que você não tem fé. Entende isso? Mas é um julgamento? Não, é uma constatação. Porque a árvore, ela tem que dar frutos. Sabe? Então, nós não podemos abrir mão, e eu tenho dito isso. Como é que está o seu nome no SPC? Como é que está seu nome no Serasa? Como é que está seu nome na Justiça? Como crente, será que se amanhã a gente fizer uma eleição e fizermos uma questão de boa reputação e a gente buscar o seu nome, como é que você vai ser encontrado? Se eu for no seu bairro e dizer, quem é você? Ah, não, o Jorge, aquele Jorge é caloteiro, aquele Jorge, só Jesus na vida dele. Ah, mas eu achei que ele era de Jesus. Eu fui uma vez, falei assim com um amigo meu, que nós ganhamos umas doações, eu falei assim, cara, eu preciso de um pastor de Deus em Governador Valadares. Ele não me respondeu. Eu falei, você escutou o que eu falei? Ele falou, pastor, só estou com dúvida de uma coisa, se ele é pastor, ele tem que ser de Deus, né? Eu falei pelos conceitos modernos, mais ou menos. Porque pessoas que andam com Deus, que guiam o povo de Deus, têm que ser de Deus. Isso fala sobre caráter. E a gente estava conversando hoje, o caráter, você não aprende somente dentro da igreja, o caráter vem de berço. O caráter vem de ensinamento, de pai e mãe. O caráter vem de uma vida em retidão. Ah, pastor, eu estou devendo, você falou do SPC, então vou te dar uma dica. Quer tirar o nome do SPC? Hein? Sim ou não? Né? Não vou fazer igual o Ciro Gomes, que eu vou falar que a igreja vai pagar suas dívidas não, tá? Sabe o que você faz? Você vai orar. Você vai bater seu joelho no chão e vai falar assim, Senhor, ajuda a mudar a minha história. Ajuda a tirar o meu nome da lista negra do SPC. Me dá serviço, porque eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. Eu não quero um anjo com um baú de ouro aqui para pagar minha dívida no SPC, não. Eu vou produzir e eu vou com honra trabalhar e eu vou limpar meu nome. Eu vou arrumar minha vida. Eu não vou ser acusado por ninguém de nada. Porque esses homens aqui, a Bíblia diz, aos quais encarregaremos desse serviço e a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. E a Bíblia diz no verso 5, que esse parecer, essa conclusão, agradou toda a comunidade. Agradou quem? Toda a comunidade. Toda. Foi unânime. Essa decisão foi unânime no meio deles. E, queridos, você como um crente, como um pastor, como um missionário, como alguém que canta na igreja, como alguém que participa da igreja, você tem que ser um exemplo ilibado para as pessoas ali de fora. Você tem que ser uma referência. Você tem que ser, sim, o espelho de Jesus Cristo. Dar um bom testemunho da cruz do Senhor. Para quê? Para que as pessoas olhem para você e digam, eu quero o que você tem. Você era ladrão, vagabundo, sem vergonha, era prostituto, mas agora você não é mais. Então eu quero ser como você. Porque o poder da cruz é isso. É convencer o pecador do seu pecado. É convencer a transgressão na vida da pessoa. E por revelação, ele busca essa mudança com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque se Deus entregar para você e para mim o governo da sua vida, você vai quebrar as patas, os pés, vai dar a mão pela cabeça e não vai conseguir vencer nada.
É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito, para que Ele nos guie em espírito e em verdade. Para quê? Para que nós arrumemos a nossa vida, para que nós pavimentemos um caminho de justiça na nossa vida, para que as nações sim conheçam que é um verdadeiro evangelho, para que não seja como em Brasília, a bancada evangélica negociando propina para ganhar favor, para que o evangélico brasileiro tenha um nome de caráter e de reputação. Ele precisa disso aqui, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ser uma pessoa ilibada. Era por isso que dava muita briga, por falar em reforma e reformadores. Há uma linha teológica, quem estudou teologia aqui vai saber disso, que eles chamavam puritanos. E no meio dos puritanos, era totalmente selecionado, senão eles diziam que você não era crente. Se você não tivesse uma vida ilibada, uma boa reputação, não seguisse o Senhor da maneira correta da palavra, qualquer meia transgressão no seu meio, sabe o que acontecia? Você não era recebido na igreja. O próprio apóstolo Paulo, que nós amamos ler as cartas do apóstolo Paulo, é um dos homens mais rígidos que eu já vi na minha vida. E ninguém entende isso. Por quê? Porque, queridos, para andar com Deus, sim, existe um processo duro, severo, mas é um processo gratificante, e a honra vem do próprio Deus. Porque Jesus declarou, eu venci o quê? O mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer o quê? O mundo. Porque Ele disse que nós faríamos coisas iguais ou maiores do que as dele. O problema é que a gente está olhando para Cristo e está dizendo, essa obra ninguém vai fazer mais. Morrer e ressuscitar, por enquanto, para você não tinha acreditado nisso. Salvar ninguém, você não vai salvar. Mas você pode fazer o que Ele fez, que é entregar a sua vida, consertar a sua vida, por amor ao Cordeiro de Deus. Para quê? Para que Ele receba a recompensa do sofrimento que Ele passou. Por isso que eu gosto da história dos missionários moravianos. Vocês sabem essa história? Os missionários moravianos, eles eram homens missionários na Europa, e eles queriam pregar o evangelho numa ilha, se eu não me engano, da África, ou um lugar assim, agora eu não me lembro, e eles não tinham como ir para lá. E aí o que eles fazem? A única forma de chegar lá era venderem a sua vida como escravos, para ficar lá como escravos. E os missionários moravianos vendem-se como escravos, entregam as suas vidas para serem escravizados, para poderem levar o amor de Deus para essas pessoas. Mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter paixão, tem que ter convicção, tem que ter vida ilibada, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo. Você só abre mão da sua vida e das coisas terrenas quando você é cheio do Espírito, porque as coisas não têm mais valor na sua vida. Porque o dinheiro não tem valor, o carro não tem valor, nada mais tem valor, porque você já morreu. Porque você já entregou sua vida e isso não muda nada na sua história. O que muda na sua história é se você está perto ou não de Deus. É se você caminha próximo aos propósitos de Deus ou não, o resto não importa. É por isso que o mundo diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é loucura aos homens, porque para aquilo que para os homens é precioso, para a gente não é. Porque aquele que quer juntar tesouro nessa terra, não vai ter tesouros aonde? Nos céus. Porque a nossa recompensa não está nessa vida, a nossa recompensa está no porvir, é por isso que é fé. Eu espero e eu creio naquilo que eu nunca vi, mas eu sei que vai acontecer. Mas para isso, essa vida aqui que a gente está vivendo, que é a única, é a última oportunidade, é o vestibular do crente, você tem que ser passar aqui aprovado. Porque diante dos homens você pode não esconder as coisas, você pode ser bonitinho, você pode falar bem, você pode ter dinheiro, ser o tchutchuquinha, mas de Deus nada se esconde. Quando você entra para o seu quarto, quando você entra para a sua casa, quando você ajoelha, é você e Deus, e Ele esquadrinha você inteiro. E o seu personagem, o seu estereotipo não faz efeito com Deus. Nenhum dinheiro compra a Deus. Nenhum dom, nada de especial pode comprar Deus, a não ser um bom caráter, uma vida dedicada para Deus. Aí sim Deus se agrada e se inclina para você. Nós não conseguimos enganar Deus. A gente se ilude que o trabalho na igreja, que tudo que a gente faz é bom e a gente vai conseguir. Não adianta. Não é sobre fazer, é sobre se relacionar.
É sobre entender que se não praticamos e não vivemos isso aqui, não andamos com Deus. Não andamos. Se a gente lê isso aqui e esse temor não nos pega, a gente está doente. Se o pecado não nos machuca, nós estamos doentes, nós estamos desviados do propósito de Deus. Se a necessidade do outro não mexe comigo, eu estou desviado do coração de Deus. Eu me apartei do propósito. Sabe, queridos, e aqui a comunidade se agradou e eles elegem esses homens, dentre eles Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Irmãos, para você ser cheio de fé, você tem que crer plenamente no Filho de Deus. Você ser uma pessoa de fé, você tem que se lançar e deixar Deus fazer na sua vida. Às vezes a gente faz 1 milhão de planos para as coisas acontecerem, mas às vezes Deus não quer que você faça daquela maneira. E aí quando você lança e diz, Senhor, assume o controle, faça da maneira como o Senhor quer, independente se eu vou gostar ou não, aí a gente se alinha com o propósito de Deus. Porque na maioria das vezes, quando nós traçamos os planos, os nossos planos são egoístas. Nós queremos enriquecer, nós queremos conforto, nós queremos luxo, nós queremos que a nossa família esteja bem e o resto que se exploda. Só que o Evangelho não fala só a respeito da minha casa, da minha família. O Evangelho fala a respeito daquele que eu não consigo amar. O Evangelho fala daquele cara que está na rua sujo, que eu não consigo olhar na cara dele porque ele fede. O Evangelho é para ele. Se isso não mexe com o nosso coração, nós estamos estragados. Nós estamos com defeito. Nós estamos com um problema sério. Isso aqui faz parte disso, são homens de fé e cheios do Espírito, porque o Espírito de Deus, ele nos inclina a amar as pessoas, ele nos inclina a ir atrás e acreditar nas pessoas, ele nos inclina mesmo que tenham feito qualquer coisa a amar essas pessoas. Esse é o Evangelho, essa é a essência do Senhor Jesus. E esses homens que estavam sendo levantados aqui, eles estavam ali para quê? Para trazer ordem, para trazer o quê? Tranquilidade àquele povo, para que a igreja estivesse estável, para que parasse aquele problema ali. E quando eles conseguem fazer isso, eles foram apresentados diante dos apóstolos e eles oraram e abençoaram esses homens. E aqueles homens ali, a partir de agora, são os diáconos que cuidavam daquele povo. E olha o que isso aconteceu. Todos esses homens são levantados. E aí tem um fenômeno sobrenatural que aconteceu. Crescia a palavra de Deus. Irmãos, nós não estamos reunidos aqui para olhar para a carinha um do outro, para dar tchauzinho, para tomar café, não. Nós estamos reunidos aqui para que a palavra cresça. Nós estamos reunidos aqui para que Jesus seja exaltado, para que o povo olhe para a gente e fale, poxa, esses caras são crentes, mas esses caras são honestos. Esses caras amam a Deus, esses caras ajudam as pessoas. Nós não estamos aqui para fazer graça para ninguém, esse não é o propósito do Evangelho, nunca foi. O propósito é para que a palavra de Deus cresça, para quê? Para que Deus seja glorificado, para que o propósito de Jesus seja cumprido. João disse isso, porque nós cremos, nós falamos, nós pregamos sobre isso. Esse é o propósito. Quando a gente ora e chega para Deus e diz, Senhor, me abençoa, eu fico pensando, Deus pensando e diz, tudo bem, eu te abençoo, para quê? Para quê? O que vai dar isso? Onde está o nosso coração? A Bíblia diz que ali está o nosso tesouro. O que nós estamos almejando? Qual é o nosso propósito? Qual é a razão? Qual é a razão de eu orar e dizer, Deus, arruma um lugar para a gente, Deus faça alguma coisa. Para que eu vou fazer isso? Para quê? Tem que ter um propósito, sabe? Aqui é claramente a igreja crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Por quê? Porque essa igreja tinha um testemunho irretocável. Porque essa igreja ela crescia no amor, na graça e na misericórdia. Essa igreja não tinha templo, não. Essa igreja não tinha prédio, essa igreja não tinha nada, não. Essa igreja tinha a presença de Deus no meio deles. Essa igreja tinha a presença de Deus que era soberana e era forte no meio deles. Era isso que eles tinham. Quando Nero incendiava Roma, vai ler, vai estudar a história. Pega o livro do Flávio Josefo, a história dos hebreus. Lê o livro do Flávio Josefo. Estuda sobre o circo de Nero. Que Nero incendiou Roma. Queimou os bairros dos judeus. Não tinha lugar para queimar, mas Nero pendurava eles no poste e metia fogo neles. Era sobre isso, era sobre um povo que amava acima de todas as coisas e que morreu entregando a sua vida. Essa era a realidade do Evangelho, era essa igreja que crescia.
Era essa igreja que era perseguida pelo nome de Jesus, por isso que as pessoas falam, eles são loucos, porque eles morrem queimados e estão cantando e adorando a Deus. Era esse povo que era doido. Mas era o propósito. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. E quando a gente vai para o capítulo 7, no verso 54, esse efeito toca um desses caras. Esse tal de Estevão, ele fica tão desesperado para falar do amor de Deus, ele fica tão desesperado para fazer uma coisa, que ele corre para dentro do sinédrio, e ele vai falar do amor de Deus, e ele começa a falar do amor de Deus para aqueles homens. Ele começa a pregar e falar da lei, e dizer que Jesus veio em graça, que Jesus salvou a todos nós. Ele começa a discursar ali, ele começa a dialogar, e é cheio da graça do Espírito. E o que acontece com esse homem? Verso 54, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele. Irmãos, deixa eu te dizer, a proposta do Evangelho é maravilhosa, mas nem sempre essa palavra agrada a todo mundo. Nem sempre essa palavra tem muitos amigos. Mas isso não importa, quem sabe o que está fazendo não liga para isso. A Bíblia diz que esses homens rangiam os dentes de ódio de ver ele falar isso. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você ama Jesus, se você ama o Evangelho, se você ama o Senhor, não importa o que eles digam de falso testemunho, de coisas contra você, persista no caminho que você está seguindo. Persista em santificar a sua vida. Persista em buscar o Senhor, em ter mais da presença do Espírito Santo. E aí eles, verso 55, mas Estevão o quê? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Irmãos, quando ele começa a pregar, aqueles homens avançam e aqueles homens estão prestes a atacar ele. Quando ele olha para os céus, ele vê quem? Jesus. Ele tem uma visão sobrenatural do Senhor. A Bíblia nos declara isso. Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas secretas e ocultas, como diz a palavra, que serão reveladas para quem? Para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Esse homem aqui, cheio do Espírito Santo, teve uma visão sobrenatural do reino de Deus. Portanto, queridos, não questione coisas sobrenaturais que Deus fizer na sua vida. Existem sinais sobrenaturais que Deus vai falar somente com você e dar forma para você, e às vezes não é para você falar para ninguém. Esse homem ali que está sendo injuriado, Deus abre os céus e dá a visão dos céus para ele. Esse homem, tudo que eu sonho em viver, em um instante só, ele olha e ele vê Jesus assentado à direita de Deus. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Porque ele era um homem que amava o Senhor acima da sua própria vida. Deixa eu te dizer um negócio. A proposta da pregação do Evangelho de Jesus é para aqueles que amam Jesus acima das suas vidas. Porque um dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus, o quê? É amar a Deus mais que você ama seu filho. É amar a Deus mais que você ama seu patrimônio. É amar a Deus mais que você ama seu emprego que te dá dinheiro. É amar a Deus mais que você ama os seus pais. E talvez seja esse o motivo que a igreja não vive um avivamento. Porque a igreja não consegue amar a Deus mais do que se ama. Porque as pessoas amam mais o dinheiro. Jesus disse que o outro Deus não é o quê? Não é um homem, o outro Deus é o dinheiro. O outro Deus tem nome, chama Mamon. É o Deus do dinheiro. Porque as pessoas conseguem amar esse Deus mais do que amam o Deus de Israel. Os seus corações não se quebram. Como eu preguei aqui o Moisés, né? O Moisés está lá, sobe lá para conversar com Deus. A hora que ele volta, o povo está lá, fazendo tudo de errado. Em cima do bezerro de ouro, né? Comemorando, tudo errado. Por quê? Porque não conseguiram amar a Deus mais do que as suas vidas. Porque enxergam que o reino dos homens, não estão enxergando o reino de Deus. E esse homem aqui, ele fita os olhos no céu e vê a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aquele homem ali, quando ele fala isso, a Bíblia diz que ele está declarando, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz,
Senhor, não lhe imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é uma pessoa diferente em Deus, quando você é uma pessoa apaixonada por Deus, a glória de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida, ela vai despertar a vida de outras pessoas. Aqui nasce o ministério de Saulo. Aqui nasce o ministério de Saulo. Quando ele vê Estevão morto. Quando ele vê um homem entregar sua vida, porque isso de fato é loucura para os homens. Aqui nasce, talvez na cabeça desse homem, um questionamento dizendo, cara, mesmo morrendo, ele está declarando essas coisas. Irmãos e irmãs, nessa noite eu quero te dizer, Deus precisa de pessoas que perseverem na sua palavra e o amem a ponto de perder as suas próprias vidas. Eu me lembro numa das incursões missionárias que eu fiz, é igual aquele programa No Limite. Quem lembra daquele programa No Limite? Eu estava contando para os meninos hoje, você só pode levar a muda de roupa. E aí, o prêmio da gente, onde a gente vai? Vocês vão para uma ilha muçulmana, nunca evangelizada. E aí, quando a gente chegou lá na porta, eu falei, tem polícia, tem tudo organizado? Ele falou, não tem nem luz. Mas quem vai vigiar a gente lá? E se alguma coisa acontecer? Glória a Deus. Eu falei, vocês estão loucos? Ele falou, não, justamente, aqui é para os loucos. Aqui é para quem quer entrar e cumprir o propósito de Deus. Eu falei, mas eu tenho família. Ele falou, todo mundo tem. Mas o que está ansiando seu coração? A gente entrou lá naquela ilha muçulmana. Eu pregando, no dia que eu fui pregar, falaram, é o Marco que vai pregar. Cara, eu pego o microfone, não sei se eu contei isso aqui, eu falo, João 3,16. Tinha um tradutor de Macua, que era a língua deles local lá. E eu pregando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o cara arrancou um facão desse tamanho e gritou, vamos matar ele. Aquela hora me deu um frio na espinha. Mas é a graça que segura a gente. É a graça do Senhor, é o amor pelo propósito. É o amor pelo Evangelho. Está acima de qualquer coisa. E aquela hora eu pensei assim, cara, se eu morrer, tá bom. Um dia eu encontro com a minha esposa no céu, com minha mãe, com a minha família, tá bom. Mas o propósito é maior. O propósito é muito maior. É muito maior, eu não posso estar preso nisso. Não é que eu não os amo, que eu não cuido deles, não é que eu não amo meu filho, ou que eu não cuido, mas se Deus disser, vai e prega o Evangelho, eu vou e eles vão ficar. E se eu morrer, Deus vai cuidar, porque se Deus não puder cuidar deles, eu também não posso. Porque se Deus não for Deus para cuidar da minha família, eu nunca vou ser. Então essa causa ela é muito mais nobre, ela é muito maior do que aquilo que a gente sonha, muito maior do que aquilo que a gente pensa. E a única coisa que Deus precisa para que isso se realize é são pessoas que estão dispostas a viver isso aqui. São pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua vida, a abrir mão da sua reputação, a abrir mão de tudo que você tem para viver essa causa aqui. Eu descobri uma coisa, irmãos, e se você analisar a postura das pessoas, as pessoas mais bem-sucedidas até no mundo são as pessoas mais perseverantes. Quando a gente olha, eu gosto de futebol demais, né? E eu fico vendo lá os caras contando a história do Romário. E eu vi aquele treinador famoso lá, que ficou famosão, que jogou com o Romário na Itália, o Pepe Guardiola. E o Pepe dizia assim, aquele cara ali é o seguinte, o dia que ele chegava e falava, é hoje, é hoje. Ninguém segurava, porque ele determinava o que ele ia fazer. Sabe, queridos, se você determinar na sua vida que você vai servir a Deus em integridade, pode levantar o inferno contra a sua vida, você vai conseguir servir a Deus. Você vai conseguir dizer não para o pecado. Você vai santificar a sua vida a tal ponto que você vai começar a conhecer a Deus de uma forma que você ainda não conheceu. Existem muitas pessoas, muitos teólogos que querem encaixotar Deus como se Deus fosse um remédio. Deixa eu te dizer, Deus faz da forma dele, no tempo dele, do jeito dele, não que Deus não tenha padrão para ele trabalhar, que é a palavra de Deus e as Escrituras, mas Deus faz na sua vida do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer. Um dia eu ouvi a pessoa dizer, não podemos ver a glória de Deus. Estevão viu a glória de Deus. Estevão contemplou a glória de Deus e viu o seu amado sentado ao lado do Pai. Por quê? Porque ele amava
a causa e o Senhor, mais do que ele amava a própria vida. Os íntimos, eu sempre falo isso, os íntimos de Deus, eles provam coisas diferentes de Deus. Os discípulos estavam lá, o que João faz? João deita no peito de Jesus. Porque João não queria um relacionamento comum, João queria intimidade. João queria intimidade. E o Senhor, ser um verdadeiro adorador, é aquele que quer intimidade com Deus. Eu vejo pessoas dizendo, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador, então vai ter intimidade com Deus. Invista tempo em oração, invista tempo em jejum. Quanto tempo você jejua? Quanto tempo você ora? Quanto tempo em lágrimas? Quanto tempo em quebrantamento aos pés de Jesus? Quanto tempo em dedicação e simplesmente não pedir nada, é só estar com Ele. Eu lembro uma vez que eu estava voltando na 040, eu bati meu carro, e sofremos um acidente e tal, eu fiquei tão mal, eu já casado, a única coisa que eu queria era o colo da minha mãe, velho. Eu lembro que minha mãe morava numa casinha, né, que ela tinha comprado, eu lembro que nesse dia eu fui para lá, e eu deitei no colo e fiquei lá. Irmãos, tudo que a gente precisa é intimidade com o Pai. Tudo que a gente precisa é estar no colo do Pai. É o que João fez, é deitar, é um judeu deitar no peito de outro judeu, que era um escândalo, que era um escárnio. Mas só vai viver coisas diferentes em Deus quem fizer coisas diferentes para Deus. Quem ousar para Deus. Portanto, queridos, se você quer ser uma pessoa que se relaciona com Deus, determine na sua vida ter uma boa reputação. E além disso, determine ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você quer ser algo, uma referência para a sua família, você não precisa de nada, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser uma referência para os seus filhos, seja cheio do Espírito Santo. Se você quer ser uma referência para as pessoas, seja cheio do Espírito Santo. Porque pessoas cheias do Espírito Santo têm uma boa reputação. Porque o Espírito não habita em vaso sujo. Vinho novo, odre novo. Tem que tirar o velho. Tem que sair o velho. Deus não habita no pecado. É por isso que eu combato o pecado. Porque o pecado dentro da igreja mata a igreja. O que está errado dentro da sua casa mata a sua casa. Uma ferida não curada abre mais ferida por todo lado. O meu pai morreu porque deu uma ferida no pé e alastrou para cima e matou ele. Uma ferida no meio da igreja mata a igreja. O seu pecado individual mata a sua igreja. Pense nisso. Pessoas cheias do Espírito Santo amam o irmão e o Senhor Jesus a ponto de não quererem pecar. 1, para não flagelar o seu irmão. 2, para não saírem da comunhão com Deus. Portanto, determine ser uma pessoa cheia do Espírito e de sabedoria. E uma pessoa que dê um testemunho abençoado diante de Deus. Se você fizer isso, Deus vai te fazer prosperar na palavra. Deus vai te fazer prosperar na pregação do Evangelho. Deus vai te fazer prosperar no meio da sua família. Deus vai arrumar a tua vida, eu te garanto isso pela palavra que eu prego. Porque todos aqueles que se achegaram a Deus, que se quebrantaram de Deus e pediram ajuda a Deus, Deus consertou as suas vidas. Portanto, irmãos, faça como eu, determine que esse ano você não vai dever mais nada na sua vida. Determina isso. Fala, a partir de hoje, eu não vou dever mais, acabou. A Bíblia diz que a gente não pode dever ninguém, a gente tem que emprestar para os outros. Mas nem emprestar a juros não, tá? É só emprestar. Né? Não, você pode emprestar, eu vou dizer que você não pode pedir, né? Você pode dar, emprestar não dá, né? Desculpa. Determina isso. Traga essa determinação na sua vida, porque quando você se preocupa com você, você se habilita a quê? A andar com Deus. Então, faça metas nesse ano. Para esse novo tempo nosso, faça metas, determine coisas na sua vida. Determine andar com Deus, custe o que custar. Custe o preço que você tiver que pagar. E você vai ver
o que Deus vai fazer na sua vida. Eu estava falando com a Fernanda hoje isso. Se é coincidência ou não, eu não acredito em coincidência. Todos os empregos que eu trabalhei, eu virei chefe. Todos. E eu comecei lá de baixo. Arrumei um emprego para ganhar 500 conto. 500 reais. O que você faz com 500 reais? E era 2. Era 250 de um, 250 do outro, na Probank. Eu fui o único estagiário a coordenar o Brasil inteiro. Todos os lugares que eu pisei. Por quê? Porque eu sempre entendi que Deus trabalha honrando os seus filhos com caráter, com verdade. Eu decidi não me vender. Eu decidi não me dobrar. Mentira é mentira, pecado é pecado, e isso me afasta da presença de Deus. Falta de caráter me afasta da presença de Deus. E esses homens deram um grande testemunho, por quê? Porque andaram com Deus. Porque tiveram uma revelação sobrenatural de Deus. É por isso que a gente fala, vamos orar, gente. Como diz o seu João, desperta, ó tu que dormes. Porque não é chatura, é porque a gente precisa orar. É porque é na oração que Deus trabalha conosco. É no momento de entrega que Deus nos conserta. É no momento de leitura da palavra que a gente se convence, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para encerrar, eu queria que você lembrasse sempre disso. Nós que amamos a Deus, amém? Quem é que ama a Deus? A cada ato errado que eu cometo, eu prejudico o meu irmão. Porque nós somos um corpo. Portanto, determine na sua vida, ou você é corpo, ou você não é corpo. E esse direito não é o pastor que te dá, é você que te dá. Pastor, eu não quero me santificar, eu não quero nada com Deus, eu não quero nada. Boa sorte. Eu quero. Porque aqueles que afligem o corpo e o reino serão cobrados do mesmo tamanho. Porque o seu marido, mulher, não vai pagar pela sua deficiência, e você, mulher e marido, um não vai responder pelo outro. Eu e você chegaremos diante de Deus e prestaremos conta diante de Deus das decisões e atitudes que nós tomamos. Cada um de nós seremos julgados pelos nossos atos. E a sua obra não vai te salvar, mas é a essência daquilo que está dentro de você e do seu coração. Eu lembro que quando eu namorava com a Dani, para encerrar, muito tempo, né? Até você que é velho. Eu determinei que a gente não ia cair em pecado. Eu determinei. Oportunidades não faltaram. E eu lembro no dia que eu fui casar, no cartório, a coisa que mais encheu meu coração foi eu fechar o olho e eu sentir o Espírito do Senhor falar comigo. Até aqui eu te ajudei, você acreditou e você conseguiu. E quando eu abro o meu olho, o meu pastor está do meu lado e fala assim, você conseguiu. Determine viver uma vida santa. Determine ter uma família santa. Determine andar nos caminhos do Senhor. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Não tenta controlar Deus, irmãos, abre mão do controle. Se você está tentando mudar alguma coisa e alguma coisa não muda na sua vida, eu vou te dizer o que está acontecendo. Você está tentando comandar o barco. Solta isso. E fala, Senhor, comanda a direção da minha vida. E é o que nós temos feito. Senhor, governa sobre a igreja. Governa sobre a nossa vida. E nós chegaremos e honraremos o nome de Jesus. Bem, fica de pé no seu lugar. Vamos ceiar? Os irmãos que vão distribuir a ceia podem vir aqui. E como a gente sempre faz, queridos, no primeiro domingo do mês, a gente ceia. Eu sempre digo isso. A ceia do Senhor é o momento que a gente relembra a morte e a ressurreição de Cristo. A vida de Jesus não é algo que é comum ou algo que é só para comer um pãozinho, um suquinho.
E como eu digo, né? Para ser corpo, não pode ter uma atitude hipócrita, realmente tem que amar. Os discípulos ali que estavam ali tinham algo em comum, o coração deles estava em Jesus. Que o seu coração esteja em Jesus. Porque se o seu coração estiver em Jesus, você tem aliança com o seu irmão. Porque a nossa aliança não vem porque eu declaro, meu irmão querido, eu te amo, porque eu sou falho. Mas quando você olha para Deus e ama a Deus, você consegue ter aliança com o seu irmão. Você consegue suportar o irmão que é chato, né? O irmão que você não aguenta mais, né? Você consegue suportar. Por quê? Porque o seu coração está em Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento que nós vamos ceiar. E a ceia, Pai, pode parecer um escândalo para o mundo. Mas a ceia nós celebramos a sua ressurreição. Nós celebramos o favor que o Senhor fez na cruz do Calvário, liberando graça sobre a nossa vida. Para que nós pudéssemos viver isso aqui que eu falei essa noite, Pai. Uma boa reputação. Para sermos cheios do Espírito. Porque quando nós nos lembramos desse sacrifício maravilhoso, que lançou fora toda a condenação que havia sobre a nossa vida, nós nos alegramos no Senhor. E nós queremos nessa noite te honrar e devolver toda a honra, toda a glória e todo o poder ao Senhor nessa noite. Nós queremos ceiar e lembrar do teu sacrifício e celebrar a sua vida que está em nós por meio do seu Espírito. Em nome de Jesus. Pode distribuir? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. O Espírito Santo está me falando que Ele está tratando no coração de algumas pessoas que estão afastadas dele aqui, nessa noite. E o Senhor está te dando uma boa oportunidade nessa noite de você se quebrantar e voltar para a presença do Senhor, para a presença do seu Pai. Você não sentia mais a minha presença. Você estava frio e achava que estava abandonado. Mas nessa noite eu quero te dizer, meu filho, que eu estou aqui para te abraçar, para te receber de volta para os meus caminhos. E o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que eu também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pode comer o pão. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pode beber o cálice? Aleluia. E pode agradecer a Deus aí no seu lugar, querido. Ore a Deus, não dependa de mim para orar, não. Se você é grato, se você ama o Senhor, ore aí no seu lugar e agradeça a Deus por esse favor imerecido que nós recebemos, que é a salvação no Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu queria que a gente continuasse de pé. Chama as meninas lá, chama todo mundo para cá, por favor, ô Sara, Nayara. Eu queria só orar pela Rosane. É hoje que é o aniversário da Rosane, não é? Dia 2? Não, hoje é 2. É 2 ou 3? É 2, não é, seu João? É hoje. Eu sei que a Rosane vai nos ver. Não está ao vivo ali. É 3? Então é amanhã. Então, por favor, vamos ligar, irmãos, para a Rosane amanhã, né? Vamos orar por ela, vamos abençoar ela agora. E aí nós vamos encerrar. Amém? Senhor, nós queremos abençoar a nossa irmã Rosane, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer pela vida abençoada da nossa irmã. Obrigado, Senhor, pela nossa preciosa irmã. E nós, como igreja, queremos abençoar ela nessa noite. Queremos liberar uma palavra de bênção sobre ela. E clamamos, Deus, a cura sobre a vida da Rosana nessa noite. Na autoridade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, visita a Rosane por meio do Teu Espírito Santo. Traga consolo, traga força, traga a cura do Senhor sobre a vida dela. Nós abençoamos e declaramos uma palavra de fé, que a Rosane seja curada, Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos isso sobre a vida dela, Deus, e que o Senhor possa trazer ela para o meio de nós rapidamente, Pai, em nome de Jesus, para nós testemunharmos o milagre do Senhor na vida da nossa irmã. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar ela, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Cadê os músicos? Não fujam, cadê o Haroldo? O Haroldo foi ali tomar um remedinho? Vamos cantar aquela música, a segunda que vocês cantaram? Que o Mário cantou, abrindo qualquer a unção de Deus. É essa? Foi essa mesmo. Bom estarmos aqui. Aê, Jorginho. Jorginho não me decepciona, né? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aqui? Amém? Irmãos, preste atenção aqui. Rapidinho, antes do Jorge começar. Hoje é o nosso último dia de reunião nesse prédio. Os intitulados proprietários nos pediram o prédio e a gente está entregando. Mas isso não é motivo de luto, irmãos. Esse texto que a gente leu aqui nos mostra que a igreja mais poderosa que existiu não tinha prédio. Ela se reunia de casa em casa. Depois que veio o prédio, começaram os problemas da igreja, né? Né, Jorge? Quem conhece a história da igreja sabe isso. E nós estamos recomeçando. Nós estamos partindo para algo novo e para algo maior no Senhor. Porque tem um tempo novo vindo sobre a nossa vida. Eu tenho dito isso há muito tempo, que há algo novo do Senhor vindo sobre nós. E eu quero te dar um conselho de amigo e de pastor. Não fica fora disso. Se você quer ser usado e ousado por Deus, você diga: Senhor, eu quero ser usado e ousado do Senhor, mas eu não vou ficar fora desse movimento. Eu quero pedir a vocês, irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje, ao sair desse lugar, não olhem mais para esse lugar e queiram estar nesse lugar. Porque o Senhor não habita em prédios. Amém. O Senhor não precisa de carros, o Senhor não precisa de cavalos, o Senhor precisa de homens e mulheres que sejam cheios do seu Espírito Santo.
É isso que o Senhor precisa. Porque nós somos a habitação do Senhor. Hã? Quê? É verdade. A mulher de Ló olhou para trás e rodou, né? Eu lembro que eu virei para a Dani e falei assim: amor, você está disposta a enfrentar esse desafio de novo? Você tem o direito de dizer não. Ela falou assim: aquele que bota a mão no arado e larga não é digno. Então nós vamos botar a mão no arado, irmãos, e vamos trabalhar. E Deus vai nos honrar. Amém? Vamos cantar essa canção e eu queria que a gente desse as mãos como símbolo de unidade. E eu queria que você abençoasse cada um. Abraça seu irmão, abençoa cada um. E diga a ele: meu irmão, nós estamos juntos e nós vamos vencer. Amém. Nós já vencemos. Há um tempo novo sobre nós. Nós já vencemos, irmãos. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Deus santo nome. A câmera. Estamos aqui. É um tempo novo, irmão. a Deus, Nós já vencemos. podendo exaltar Deus santo nome. Nós já Tempo vencemos. para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. É bom estarmos aqui louvando aqui quer dizer aonde nós estivermos, para onde nós iremos. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Deus santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus de um só amor, de um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus de um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Há um novo tempo, há um novo lugar, em nome de Jesus.